Você tem vontade de ser livre? Comece então não julgando a aparência do vídeo. Você vai entender o que é isso. Te garanto. Eu não estou falando de ser livre de compromisso, estou falando de ser livre de verdade. É usar sua essência, ser quem você nasceu para ser. Ou quem você deveria ser. Se tem essa vontade, fica aqui comigo. Se aguentar até o final, vai fazer todo sentido para você. Te garanto. E eu quero começar falando para você o seguinte: para de procurar respostas nos outros. Você tem essas respostas. Olha para dentro de você. Se não sabe fazer isso, não sai daqui. Eu vou te ajudar. Não é de mim, mas tem como. E eu vou começar fazendo perguntas. E se eu fosse você, anotaria essa informação agora. Não tem como adquirir conhecimento sem fazer perguntas. Entenda isso e põe em prática. Principalmente o hábito de fazer pergunta para você mesmo. Faça as perguntas certas e vai ter respostas que precisa. Vai fazer um diferencial enorme em toda a sua vida, em todas as áreas, acredite. E lá vai a primeira. Quem é você? Você tem essa resposta? Qual é a resposta que tem em mente? Ou não tem nenhuma? A resposta que você tem te define? Ela mostra quem você é? Alguma vez já conversou com você mesmo? E eu não estou falando de conversinha no espelho, tá? Eu estou falando de conversa de você com você. Você tem noção da importância disso? Quando essas perguntas veio para mim, eu tinha certeza que sabia quem eu era. Só que não. Mas eu não aceitei não ter as respostas. Eu fui em busca desse entendimento. E o intrigante é que quando eu fui ficando mais perto do que eu era, entendendo realmente a minha essência, as primeiras coisas que ficou claro foi que os erros que eu cometi, as boas coisas que eu não vivi, foi justamente por não entender realmente quem eu era, quem eu sou em Cristo. E talvez, só talvez, você se veja em alguns desses aspectos. Por exemplo, pouca fé ou falta dela, os resultados negativos na vida, queda sem perceber, escolhas mal feitas, esse medo que te torna improdutivo, essa dependência da opinião dos outros, vivendo de aparência, o desânimo, mentiras, julgamento próprio. Tudo isso acontece pelo fato de não entender quem somos, não usar as capacidades que temos. Está na hora de mudar isso. Acredite, nunca é tarde para fazer mudanças. Essas mudanças não dependem de fator externo, pode ser como está, como tiver, não, sabe? Com quem você convive. É uma mudança 100% interna, não é externa. O tempo para Deus é outro, não é o mesmo nosso, ele é diferente. Agora, não vamos confundir o que é erro com dificuldades. Dificuldade a gente sempre vai ter, mas erro pode ser sanado. E pelo amor ao seu próximo, principalmente ao de dentro da sua casa, busque entender urgente quem é você. Ou vai passar toda a sua existência sem ter tido uma vida. Bom, para quem não me conhece, me chamo Erlan e o propósito aqui é entregar numa série de vídeos informações suficientes para você buscar entender quem você pode ser de fato. Informações tiradas da única fonte, verdadeira, segura e viva. Não de gibi ou de livros da vida. E se eu fosse você, fazia a mesma coisa e parava de estar se perguntando quem é esse cara, com que autoridade ele está falando e tal. Eu já respondo. Eu falo com a mesma autoridade que você tem. E digo mais, você deveria fazer a mesma coisa. Viver de verdade. Eu estou falando de viver a sua história e não a história que contaram para você. Não viva a história dos outros. Vai dar ruim no final. Lá no final, você vai entender. Presta atenção, viver quem realmente somos é tornar nosso fardo leve, é viver sem bloqueio. É viver o melhor dessa terra, é ter vida com abundância. E eu não estou falando de grana, até porque para usar a nossa versão real, não precisa de dinheiro, é totalmente de graça. E isso vai esclarecer coisas que talvez você nunca imaginou que soubesse. Ó, eu vou te dar uma dica. Se inscreve aqui no canal. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, continue com a gente. Aproveita, dê o seu like. Isso serve para o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância. E eu quero deixar uma última dica para você. O julgamento próprio, ele faz eu e você decidir futuros que ainda nem existem. Entendeu? Não, né? Então vou fazer o seguinte, fica para a próxima. Ativa o sininho. Você vai ser notificado quando a gente postar o próximo vídeo. Fica com Deus.